dia, meninos e meninas. Tudo bom com todos vocês? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas, tá? E nós vamos fazer a correção dos nossos exercícios que tratam sobre esses últimos 3 assuntos que nós vimos, que foram expressões algébricas, fórmulas e equações algébricas, tá? Então a gente precisa agora pôr em prática o que nós aprendemos. Foi um exercício para casa, esse de vocês, ontem, tá? Então, hoje nós já vamos fazer a solução deles, certo? Portanto, abra um livro aí na página 105. Iniciando a nossa atividade na página 105, nós temos aí a nossa primeira questão, que diz o seguinte: associe cada alternativa à expressão algébrica que a representa, escrevendo o símbolo romano correspondente. A gente tem aí as expressões 1, 2, 3 e 4, tá? E abaixo nós temos as letras A, B, C e D. Nós vamos ter que associar cada uma dessas expressões acima a uma das alternativas abaixo, de acordo com o que está escrito nas alternativas. Então, vamos fazer a leitura primeiro da letra A. A letra A diz o dobro de x, ou seja, é 2 vezes x, portanto, 2x. Adicionado a 5, então é mais 5, menos a terça parte de x, menos terça parte quer dizer 1/3 daquela coisa, então é 1 sobre 3 de x, ou seja, 1 sobre 3 vezes x, ou 1 sobre 3x, tá? Porque o sinal da multiplicação não precisa aparecer. Sendo assim, nós estamos falando da nossa expressão 4, ou seja, os algarismos romanos que vão ficar aqui na letrinha A representam o número 4, ok? Letrinha B. A metade de x, metade de alguma coisa é 1/2, ou 1 sobre 2 dessa coisa. Então, 1/2 de x, 1/2 x, tá? Adicionada ao triplo de x. O triplo de alguma coisa é 3 vezes essa coisa. Adicionada quer dizer mais, tá? Então, 1/2 de x mais 3x. Ou seja, temos aqui a expressão 3, que vai ser o algarismo romano que vai ser colocado aqui na letrinha B, tá? Letra C. A quinta parte de x, quinta parte é a fração 1 sobre 5, adicionada, ou seja, mais ao dobro de x. Dobro é 2 vezes x. Então, é a expressão 1 que nós temos aí. Por último, a letra D, o único que sobrou foi a expressão 2, tá? Mas vamos ler aí. O quádruplo de x, ou seja, 4 vezes x, menos 12, é o sinal de menos, e o número 12, adicionado, ou seja, mais a quinta parte, 1 sobre 5, da metade de x. Então, de x dividido por 2, ok? Todos entenderam? Então, vamos passar agora para a nossa segunda questão. A segunda questão é uma questão de simplificação. Simplifique cada uma das expressões a seguir. Nós vamos fazer essas 3 simplificações lá no nosso quadrinho, certo? Então, vamos lá. Lembrem que para fazer a simplificação de uma expressão, nós precisamos obedecer às regras a depender da operação que nós vamos simplificar. Aí, na expressão da letra A, nós só temos adições e subtrações. O que a regra diz? Nós vamos juntar quem são os termos semelhantes, colocá-los um perto do outro. O que é termos semelhantes? São os valores que possuem junto deles as mesmas variáveis com o mesmo expoente. Nesse caso, nós temos aqui 5x e o 10x, o sinal dele é mais, então vai ter 10x, tá? Percebam aqui que nós não estamos mudando ninguém de membro, porque a mudança de membro precisa do sinal de igualdade, certo? Aqui nós não temos igualdade, porque o que nós temos é uma expressão.
E aí, quem sobrou pra gente? Olhem só, o 5, sendo que o sinal dele é menos, então é menos 5 mais 10, ok? E aí, a gente pode agora resolver. Os valores ou coeficientes que são acompanhados de variáveis, nós fazemos a operação entre eles, entre os números, então é 5 mais 10, que dá 15, e repetimos as letras, no caso só uma vez, claro. E a operação daqui, ó, menos 5 mais 10, precisamos fazer o jogo do sinal. O que o jogo do sinal diz? Sinais diferentes, percebam que o 5 é negativo, né? E o 10 é positivo. A gente conserva o sinal do maior valor. O maior valor é 10, o sinal dele é mais, então a gente vai conservar. E subtrai. 10 menos 5 dá 5. Então, aqui nós chegamos na nossa simplificação. Daqui a gente não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque o 15 possui variável x e o 5 não possui variável nenhuma, tá? Nós só conseguimos somar ou subtrair se tiverem as mesmas variáveis, ok? Vamos então à resolução da nossa letra B. Aqui na letra B nós já temos adições, subtrações e multiplicação, tá? Só vou ressaltar uma coisa aqui para vocês. Nessa letra B, a operação entre o 2 e o parêntese, que é uma multiplicação, aparece. Ela está visível aí para vocês. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, memorizem aí que sempre que vocês tiverem um número e um parêntese, tá, na frente dele, subentende-se que temos uma multiplicação. Como a gente tem uma expressão, vamos obedecer à regra de resolução. E primeiro nós resolvemos as multiplicações, tá? Nesse caso, nós vamos fazer a propriedade distributiva, que nós multiplicamos o 2 pelo 3x e o 2 pelo 1. Ou nós poderíamos somar os valores dos parênteses e depois multiplicar pelo 2. Porém, a gente não pode fazer essa soma porque o 3 tem variável e o 1 não tem, certo? Então, a gente repete o 7x, que não vai ser útil ainda, menos. Esse menos aí, que é do 2, a gente tem que multiplicar pelos sinais que estão dentro do parêntese, tá? O menos e o 3x é positivo, o sinal dele não aparece, mas existe. Menos vezes mais é o próprio menos, por isso que fica menos, tá? 2 vezes 3x, essa multiplicação ocorre entre os números. 2 vezes 3 é 6 e a letrinha a gente repete. De novo, a multiplicação entre o menos do 2 e o mais do 1. Menos vezes mais dá menos. Então, percebam que isso faz diferença, porque agora o sinal mudou, tá? E 2 vezes 1 dá 2. Como os termos semelhantes já estão juntos um do outro, o 7x e o 6x, a gente só resolve as operações. 7 menos 6 dá 1x menos 2. Lembram que o 1 ele está multiplicando o x? 1 vezes x é o próprio x, então a gente não precisa colocar o número 1, tá? E aqui está a nossa simplificação da letra B. Nessa letra C aqui, nós já temos adições, subtrações e divisões, que no caso está sendo representada a divisão por essa fração aqui, tá? Como nós temos adição e subtração entre frações, nós vamos precisar relembrar lá das operações com frações. Para isso, a gente tem que dispor de um denominador embaixo dos outros valores. Esse denominador que não aparece, mas existe, é o número 1, tá? Ele vai ser muito útil agora para a gente. Aí, tendo adição e subtração de frações, os denominadores eles são diferentes. Se fosse todo mundo igual, se os denominadores fossem todos 4 ou 1, a gente não ia precisar fazer esse passo aqui que nós vamos fazer agora, que é o cálculo do MMC. O MMC é de quem? Entre 4 e 1. O MMC entre um número e 1 é esse próprio número. Então, aqui nós vamos ter uma única fração com denominador 4, tá? Que é o MMC que a gente, entre aspas, calculou.
E daí, o que a gente faz com esse novo denominador? Nós vamos dividi-lo pelos antigos denominadores e o resultado dessa divisão nós vamos multiplicar pelos numeradores, por todos eles, tá? Então, 4 dividido por 1 dá 4, e 4 vezes 6x dá 24x. Esse mais a gente conserva. 4 dividido por 1, 4 vezes 3, 12. Menos 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x, o próprio x. Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 7, o próprio 7. Agora sim a gente consegue resolver essa expressão. Como? Juntando os termos semelhantes do nosso numerador. Vou colocar aqui do lado, tá? Então, nós temos 24x. Quem é mais que tem x aí? O menos x. Mais 12, certo? Mais 7. O número que está antecedendo esse x aqui, que não aparece, é o 1, certo? Lembram que ele não precisa aparecer. E aí, a gente faz a subtração do 24 menos 1, que dá 23, e conservamos a letra x. Aqui é só uma soma, mais 12 mais 7 dá 19, que está sobre 4, ok? E aqui nós temos a nossa simplificação. Nós não conseguimos diminuir mais essa expressão, beleza? Vamos então à nossa terceira questão. Hugo tem uma caminhonete com a qual faz fretes. Ele cobra uma taxa fixa, ou seja, uma taxa que não muda, de R$ 90, mais 2,85 por cada quilômetro rodado nessa caminhonete, a depender do serviço que ele vai fazer. A letra A pede que a gente escreva uma fórmula para calcular o preço P pago por um frete cujo percurso é de x reais, de x quilômetros, desculpem. Então, vamos lá. O preço que essa pessoa vai pagar vai ser determinado pela letrinha P, que é igual ao valor fixo, que é 90, mais a taxa, que é 2,85, e essa taxa vai ser multiplicada pela quantidade de quilômetros. Nesse caso aqui é x, então nós só colocamos o próprio x. Entenderam? Que nós fizemos aí a expressão que representa isso. E a letra B pede que a gente calcule o preço que vai ser cobrado por Hugo por um frete que tem 20 quilômetros de percurso. Então, onde tem x, que é a quantidade de quilômetros rodados, a gente vai colocar agora 20, tá? Nós vamos ter que P é igual a 90 mais 2,85, que é o valor por cada quilômetro, vezes 20, que é a quantidade de quilômetros agora. E aí, basta resolver aí. Primeiro, a gente resolve a multiplicação. 2,85 vezes 20, que dá 57, tá? E depois somamos com 90, que dá 147. Ou seja, essa pessoa que fizer um frete com o Hugo no percurso de 20 quilômetros vai pagar R$ 147, tá? Quarta questão. Observe a tirinha. 120 gramas. V é igual a E sobre T, então 20 é igual a X sobre 15 segundos. Vento a noroeste, 25 nós, 3 metros por segundo ao quadrado, mais 9,47 gramas, mais 50 Ns, gol. No segundo quadro, o personagem cita a fórmula da velocidade média, V, pela razão entre a distância percorrida, que é a letrinha E, em metros, e o tempo, que é a letra T, em segundos. Resolva a equação 20 igual a x sobre 15
e determine a distância x percorrida pela bola. Para isso, basta a gente resolver como uma equação, tá? Nós temos aí que 20 é igual a x sobre 15. Se a gente quer encontrar o valor para x, nós temos que isolá-lo. Ou seja, nós temos que tirar esse 15 aí de junto dele. O 15 está fazendo qual operação com o x? A operação de divisão. Sendo assim, nós vamos transferi-lo para o primeiro membro. Agora sim nós temos uma igualdade, vejam. Ou seja, isso é uma equação. Transferindo o 15 de um membro para o outro, nós precisamos obrigatoriamente mudar a sua operação. Se ele está dividindo, ele vai multiplicando. Então, nós teremos 20 vezes o 15, que passou de lá para cá, certo? Igual a o x, que agora ficou sozinho. Para encontrar o valor de x, nós vamos só precisar fazer essa multiplicação. 20 vezes 15 é 300. 300 é igual a x, que é a mesma coisa, claro, de x igual a 300, tá? Ou seja, a distância percorrida pela bola foi de 300 metros, ok? Vamos então à nossa quinta questão. De acordo com as imagens que vocês têm abaixo aí, um lápis e uma caneta. Elabore em seu caderno um problema em que seja necessário calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Depois, dê para um colega resolver e verifique se ele o fez corretamente. Essa é uma resposta pessoal, tá? Para vocês projetarem uma questão ou um problema que envolva expressão algébrica e não equação, tá? Então, se atentem para isso. Os que fizerem, me mandem pelo WhatsApp para que eu faça a correção se o que vocês fizeram está certo. Uma sugestão poderia ser assim: em uma certa papelaria, o preço de um lápis é R$ 1,75 e o de uma caneta é R$ 2,35, que são os valores que vocês têm aí. Escreva uma expressão algébrica e calcule o valor a ser pago por 4 lápis e 5 canetas. O resultado seria 4 vezes 1,75 mais 5 vezes 2,35. A multiplicação da quantidade pelos valores que foram determinados aí, certo? Isso é só um exemplo. Vocês podem fazer outro do jeito que vocês quiserem, tá? Vamos então à nossa sexta questão. Aline construiu um quadro para obter a regra da sequência 1, 4, 9, 16, 25. Em seguida, ela escreveu um passo a passo que possibilita determinar qualquer termo dessa sequência. Observem aí no quadro. Na posição 1 é o termo 1 elevado ao quadrado. Posição 2, o termo é 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Posição 3, o termo é 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. E assim sucessivamente. No passo a passo aqui do lado, nós temos o que deve ser feito. Primeiro, a gente escolhe a posição do termo que a gente quer obter. Se ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Depois, a gente eleva esse número ao quadrado. Então, se eu quero o número da posição 7, eu vou fazer 7 elevado ao quadrado. E o resultado dessa potência é o termo que a gente está procurando. Para o exemplo do 7, o resultado seria 49, tá? A letra A aí da sexta questão pede apenas que vocês completem o fluxograma utilizando o passo a passo escrito por Aline. Vocês só vão reescrever os passos que estão nesse quadro acima, nesses 3 quadrinhos aí. No primeiro, vocês vão colocar escolher a posição do termo que se deseja obter. Depois, elevar o número que representa a posição do termo ao quadrado. E por último, o resultado obtido é o termo desejado. E aí chegamos ao fim, tá? Só reescrever, é só isso. E a letra B quer saber qual o 20º termo dessa sequência. Para descobrir isso, nós vamos elevar 20 ao quadrado, que vai ser 400. Ou seja, o 20º termo dessa sequência
é o número 400. E o centésimo? Basta que a gente eleve 100 também ao quadrado, tá? E teremos que o centésimo termo vai ser o número 10.000, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer aí para descobrir os próximos termos. Pegar a posição dele e elevar ao quadrado, ok? Sétima questão. Para representar um dos cubos na sequência 1, podemos escrever uma expressão que represente o seu volume, obtendo assim a sequência 2. Olhem só, o primeiro cubo foi multiplicado 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1 ao cubo vezes x ao cubo, que é o que nós já temos exposto, tá? No segundo, a gente pegou a base vezes a largura vezes a altura, ou seja, 2, que são 2 quadradinhos que nós temos na base, 2 quadradinhos da largura e 2 quadradinhos da altura. O que a gente tem que fazer aí sempre? Pegar a quantidade de quadradinhos da base, ou da largura ou da altura, um dos três, porque vão ser iguais, tá? O número, elevar ao cubo, obter o resultado e multiplicar esse resultado por esse x ao cubo aqui, ó. Então, é só escrever x ao cubo do lado. A questão exatamente pede que vocês escrevam no caderno de vocês um passo a passo que possibilite obter qualquer termo dessa sequência 2. Então, seria assim, ó. Vocês vão escolher a posição do termo que desejam obter. Nesse caso aqui, nós temos o termo até a posição 4, ó, que é esse último cubo aqui. Pegou-se o 4, porque é a quantidade de cubinhos que tem na base, elevou-se ao cubo, que deu o resultado 64. Esse resultado foi multiplicado por x ao cubo. Então, essa é uma possível organização da sequência 2. Escolher a posição do termo, elevar ao cubo esse número que representa essa posição, obter o resultado e daí multiplicar por x ao cubo. Portanto, o produto foi obtido, tá? Então, vocês podem escrever aí, podem escrever até no livro mesmo, nesse espaço aí abaixo, beleza? Não tem nenhum problema. Oitava questão. A professora de Paulo desafiou seus alunos a escreverem uma expressão que possibilitasse determinar um termo qualquer da sequência 3, 7, 11, 15, conhecendo sempre o termo anterior. Veja as anotações de Paulo. Na posição 1, o termo é 3. É o que ele chamou de A1, ou seja, o primeiro elemento. Na posição 2, que é o número 7, vai ser 3, que é o A1, mais 4. O próximo, 11, é o A2, mais 4. Então, o número que a gente quer obter vai ser sempre o A anterior, mais 4. Letra A. Paulo percebeu que para determinar um termo a partir do segundo, basta adicionar 4 unidades ao termo anterior. Usando a expressão obtida por ele, calcule A21 e A22, sabendo que A20 é igual a 79. Olhem só como a gente vai fazer. A20 é 79. Então, nós vamos ter aí que A21, que é esse aqui, tá? Vai ser igual, eu nem vou escrever A21, a 79 mais 4. 79 mais 4 é igual a 83. Então, o A21 vai ser igual a 83. O A22 vai ser 83, que é o A anterior dele, mais 4. 83 mais 4 é 87. Esse é o valor para o A22. Entenderam? Letra B. Construa em seu caderno um fluxograma que apresente um passo a passo para obter o termo dessa sequência a partir do segundo, conhecendo sempre o termo anterior. Isso aí fica a critério de vocês. Podem fazer até bem parecido com o que Paulo fez aí, tá bom? Essa aqui foi a resolução dos nossos exercícios. Por que eu não vou passar para o quadrinho? Porque o quadrinho nós vimos lá na nossa primeira aula desse módulo 2, lembram? E eu pedi que vocês resolvessem e me mandassem para o caderno, para o WhatsApp,
assim que estivessem resolvendo durante a aula, tá? Então é isso, por hoje é só. Até a próxima aula.